Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Polícia. Eu sou o Giancarlo Miranda e hoje recebo Mauro César Domingues, assessor jurídico do Ministério Público Federal. Mauro César, obrigado pela presença, pela parceria, e eu quero falar contigo sobre a sua especialidade, que é a licitação, contratos, e falar sobre essa especialidade dentro da Câmara dos Vereadores. Como que o vereador pode fiscalizar as ações do Executivo no que se refere às obras públicas. Boa tarde, Giancarlo. Satisfação estar aqui, poder falar, contribuir aí com as dúvidas e essas coisas que você tem interesse aí em saber. Eu trabalho no Ministério Público Federal, estou lá há praticamente 19 anos e a gente faz muito trabalho de fiscalização e hoje, há mais de 10 anos, eu trabalho aí com licitações e contratos, né? Faço análise de processo, de modo geral, de licitações e contratos. Inclusive, apoio direto na parte de fiscalização dos contratos, do ponto de vista da própria administração pública. Mas, em relação ao que você me perguntou aí, essa parte de fiscalizar, você me perguntou sobre... As obras. As obras em si. Assim, o vereador em si, o que ele poderia participar e contribuir aí, ou fiscalizar as ações do Executivo em realização de obras. Hoje, a Constituição Federal garante aí que o vereador fiscalize de modo efetivo, inclusive uma das atribuições dele é o Poder Executivo, o prefeito. Só que tem umas circunstâncias aí que ele tem que submeter os requerimentos, as coisas para o plenário da Câmara, para que assim seja encaminhado. Um exemplo é o pedido de informações. Pedido de informações, o vereador vai, protocola o pedido na Câmara, ele é direcionado ao Executivo, o prefeito tem que responder essas informações, desde que o plenário da Câmara, óbvio, né, o colegiado ali, convoque o prefeito, né? Não, obrigatoriedade dele comparecer não existe por causa da independência dos poderes, né? Mas, em si, ele tem que prestar esse esclarecimento daquela ação, seja lá um projeto, uma aplicação de recursos, principalmente, inclusive obra. E já é diferente do caso de você convocar as autoridades que trabalham com o prefeito, secretários. Esses têm que comparecer. Eles têm a obrigação de comparecer desde que o plenário da Câmara aprove a convocação deles. Então, eles têm que comparecer, tanto eles quanto qualquer servidor e autoridade que for convocado para prestar essa informação de interesse da Câmara. No caso de fiscalizando aquela atividade administrativa. E, além disso, na execução de obras, especificamente, tem casos que vereadores acompanham direto, pessoalmente. Eles têm encontrado muito embaraço aí. Você vê até, sai na mídia aí que eles são impedidos de entrar, né, para poder fiscalizar uma obra, uma atividade pública. E realmente isso, infelizmente, existe. E aí fica aquela que o servidor ali, o encarregado da obra, a autoridade, o secretário, às vezes não quer ou não é interessante que o vereador esteja presente. Mas ele tem o direito e pode estar presente, deve estar presente e acompanhar essa obra. E ele, averiguando ou fiscalizando, tendo qualquer irregularidade, ele pode perfeitamente, como qualquer cidadão, representar ou apresentar uma documentação no Tribunal de Contas do Estado, no caso, para poder estar aí esse órgão de controle fiscalizando essa ação efetivamente, que aí ele tem que prestar contas lá direto. Inclusive, o vereador continua acompanhando. E é público, né? Todos os atos são públicos num processo de licitação. Mas com relação às obras públicas, só para a gente conseguir esclarecer para quem está nos vendo hoje. Algumas obras dependem de licitação, outras são dispensadas de licitação. Como que a gente consegue, assim, fazer um resumo para as pessoas, né, para o cidadão que acompanha as ações aí da prefeitura, para ele saber dimensionar quando é uma coisa e quando é outra coisa? Esses casos por exemplo, você vai fazer uma obra. A obra, geralmente, pelo vulto, pelo valor envolvido, vai ser difícil ela ser dispensada
ter uma dispensa de licitação, só se for no caso de obra emergencial. Então, quando há um estado de calamidade pública, Isso. aí há dispensa de licitação. É uma das causas, né? Isso, seria uma das causas dessa dispensa de licitação. Mas o que acontece? Não é muito difícil hoje, com a nova lei de licitações, trouxe todo um mecanismo de planejamento da contratação. O município ou qualquer órgão, né? Aqui no caso a prefeitura, o município, ele já tem que planejar no ano anterior todas as contratações que ele vai executar no outro. Então, todos os documentos já têm um histórico, é tudo um planejamento, que vem as etapas e tudo. Então, esse controle todo já existe. Em regra, tudo é licitado. Tudo é licitado. E acontece nesse meio de acontecer uma outra situação que, por exemplo, caiu uma ponte, né? É necessário, ela é uma obra emergencial? Às vezes, o município classifica como sim, mas isso merece uma análise mais aprofundada. No caso, o vereador podia estar tomando partido dessas situações que vai envolver um vulto grande de dinheiro e ver se a situação é emergencial de fato ou ela pode até ser, que acontece muitas vezes, provocada. Ou interpretada equivocadamente como emergencial, mas não seria emergencial. Aí, ele estaria fiscalizando efetivamente. Então, a principal função do vereador é a fiscalização. Isso. Fiscalização do Poder Executivo. E nessa questão das obras, o vereador pode acompanhar desde o lançamento do edital, da licitação, acompanhar a execução do edital, acompanhar o trâmite das empresas que estão interessadas e, portanto, ele acompanha desde o início até a finalização da obra. Essa é uma dos instrumentos que o vereador tem de estar fiscalizando e também verificar que realmente essa obra foi efetiva, ocorreu, o contrato foi executado e houve um benefício para o cidadão daquele município. Não, essa é uma situação que o vereador tem que acompanhar. Mas a gente não vê, né? A gente vê mais a atuação do Ministério Público, seja estadual ou federal, fiscalizando as obras, porque há o dinheiro público sendo empregado, e quando percebe que há algum indício de fraude, uma situação ali que não foi bem exemplificada pelo gestor público, o Ministério Público pede as informações necessárias. E a gente vê sempre os nossos legisladores sendo omissos nessa situação. O que você acha que a gente pode fazer uma mudança, assim, tornar o legislativo mais fiscalizador, realmente fazendo a sua função, com os vereadores acompanhando desde o início a execução dessas obras, os editais, as licitações, enfim? Olha, eu acho que a sua ideia aí é perfeitamente isso. Até seria muito prudente se tivesse mais pessoas que pensassem desse jeito, né? Principalmente para exercer aí cargo público. E eu acho que essa parte de fiscalização, às vezes, ela deixa a desejar um pouquinho do próprio legislativo, né? Da Casa ali de Leis do município, que eles têm, inclusive, aprovam a prestação de contas do prefeito, todo esse cenário aí, ele poderia se aprimorar, eu acredito, o legislativo municipal, e criar até dentro ali alguma comissão, alguma coisa para acompanhar esse tipo de obra, esse tipo de situação de emergência, né? E fazer um acompanhamento mais direto, exatamente do jeito que você falou. Eu acho que seria muito mais efetiva a fiscalização, inclusive a verificação e a correta aplicação dos recursos públicos, né? E porque alguns exemplos em Campo Grande, por exemplo, a antiga rodoviária, que fica ali na Ernesto Geisel, quase na chegada do viaduto da Mascarenhas de Moraes, e ela não tem até hoje uma serventia, né? Foi denominada várias situações, podia ser um espaço público de recreação, um espaço de arte, e até agora a gente não vê uma efetividade naquele elefante branco que se tornou. Isso é um desperdício de dinheiro público, que há muito tempo já se tem ali, e não há um fim público para aquilo. Agora nós temos também a Guter Hans, que é a nossa saída para a Cidrolândia. No meio da via há uns cavaletes lá gigantescos que ocasionam inclusive acidentes, de uma obra também inacabada. Essa é uma situação que, se houvesse, ao meu ver, um acompanhamento
do vereador, de uma comissão de vereadores, desde o início da obra, da execução da obra, do lançamento do edital, até agora, nós não teríamos uma obra inacabada. Porque se a gente vê que essa obra não vai ter efetividade, ou apenas ela tem um instrumento eleitoreiro, o vereador ele pode, através de uma ação da Câmara dos Vereadores, impedir que essa obra seja executada. Porque a gente precisa de que o dinheiro público seja executado de forma que ele tenha um fim público e a obra seja efetiva. Ela não fique... a gente já viu em várias situações que começam as obras, elas não terminam. Às vezes você lança uma obra apenas para fazer uma propaganda eleitoral e a obra começa, tem a campanha, o candidato a prefeito, ele é reeleito e depois não dá andamento. Ou então ele perde a eleição, o que assume não tem compromisso de terminar essa obra. Então a gente tem que mudar essa realidade. E eu vejo que essa fiscalização mais efetiva, ela, desde o início, ela pode mudar sim. E nós temos que ter uma parceria com o Ministério Público, Federal e Estadual para fazer um acompanhamento junto com essa entidade independente para que possamos aí ter uma fiscalização embasada de critérios técnicos. Eu acho que essa linha sua de raciocínio é perfeita. E realmente essa situação aí que vem, isso vem de há muito tempo, né? A situação da rodoviária que você falou e as obras inacabadas aí que tem... por todo lado aí, né? No canteiro dessas avenidas aí da cidade, que iam fazer corredor de ônibus, né? Esses pontos de ônibus que até hoje não é utilizado. Pois essa situação aí, eu acho muito efetivo mesmo acompanhar de perto para que ela seja finalizada. Inclusive, a nova lei de licitações, 14.133 de 2021, ela veio cobrar mais do gestor público que, mesmo trocando aí, é um prefeito, passou a legislatura, foi eleito outro prefeito, ele tem que dar continuidade àquela obra, ou ter uma justificativa muito sólida para ele não continuar, ou aquilo, de fato, tem que ser observado e deve ser apurado por que foi feito e por que não está terminando. Senão o projeto não tinha sentido de ser aprovado e ser executado, né? Se o outro não vai terminar, né? Não é só uma política, é o interesse público, igual você falou, que é preponderante. Acho que tem que ser observado nesse sentido. A gente não vê nenhuma provocação, né, com relação a essas obras inacabadas, o porquê que a prefeitura não terminou essas obras. Né? A gente vê de vez em quando algum canal de imprensa fala sobre isso. Mas a própria Câmara dos Vereadores, assim, eu não vejo de forma pública colocar isso, essa discussão, fazer audiência pública sobre as obras inacabadas. Então, é algo que eu acredito, né, que nessa próxima legislatura nós temos que ter uma atuação mais efetiva na fiscalização das ações públicas que envolvam, né, essas obras, reformas, enfim, né, tem que ter esse acompanhamento efetivo. E aí entra essa questão das penalidades, né, que a sua especialidade é isso, né? Se não há o cumprimento do contrato, a licitação ela não foi feita da forma adequada, há as penalidades, como improbidade administrativa, enfim. Essa parte ele vai ser averiguado depois, né? Mas demanda toda essa prévia. Realmente, por parte da Câmara, seria, eu acho que... o órgão provocador. Sim, ela seria... E outra coisa, a atribuição, uma das atribuições, além de legislar, é isso daí, é fiscalizar a atribuição do executivo, né, para manter o equilíbrio dos poderes. E é primordial esse tipo de atividade hoje, igual você está falando, a gente não vê isso. Não tem tanta essa fiscalização. É executada lá pelo Ministério Público ou por outro órgão de controle, mas pela própria Câmara em si, esse trabalho efetivo não tem hoje toda essa visão que você está colocando. Eu acho muito interessante, produtivo e que tem que ser implementado, né? Aproveitar essa situação de mudança da lei e principalmente eu vejo assim hoje a capacitação das pessoas. Quem trabalha com licitação, hoje principalmente aqui nessa esfera municipal, hoje ainda é nova, mas ele tem que dar mais uma aprimorada na parte de fiscalização, igual você falou. Então, são ações dessa natureza que você falou que tem que ser provocado no município, fazer ele cumprir e dar continuidade, né? Eu acho que é nesse sentido mesmo e vai ter um caminho bem melhor. Sim. Para todo mundo. Eu vejo que falta vontade política, né, nessa fiscalização mais efetiva.
Nós não temos visto vereadores que saem às ruas verificando como estão as obras feitas pela prefeitura, se estão adequadas à nova lei da licitação, se os editais estão corretos. Nós não temos um corpo técnico dentro de cada gabinete dos vereadores trabalhando com isso. Se não há atuação do Ministério Público, não há atuação, uma atuação, seja na atuação de penalizar ou na atuação de fazer o acompanhamento, a gente não tem uma fiscalização efetiva do Executivo, porque a gente vê somente os vereadores estarem nas obras na inauguração, ou apenas fazendo alguns discursos na tribuna, criticando o porquê de tal obra, o porquê do gasto naquilo, mas ele não discute a técnica do porquê daquela obra, qual que é o fim público que se destina àquela obra, àquela reforma, enfim. Para você, Mauro, para a gente finalizar, o que você vê como uma legislação mais efetiva, uma fiscalização mais efetiva daqui para frente em Campo Grande na situação política do Câmara dos Vereadores? Porque nós temos a fiscalização do Ministério Público. O que você acha que os agentes públicos, que são os vereadores, podem fazer de mais efetivo, que some ao trabalho do Ministério Público e consiga fiscalizar de uma forma mais coerente e instrumentar a população nossa de Campo Grande para que ela saiba do que está acontecendo, né? Porque o cidadão é o nosso principal cliente, né? Quem é servidor público, ele tem que prestar conta ao cidadão. Então, o que você acredita que pode ser um legislativo que seja mais efetivo e eficiente? Olha, eu acredito que tem que ser... seria interessante que os vereadores tivesse pelo menos um corpo técnico ali que acompanhasse essas ações, essas contratações públicas, sejam até as dispensas, inexigibilidade ou as licitações propriamente dita, e verificasse e passasse isso também para a população. Falar que o que eles estão acreditando que vai ser construído e feito, o vereador está acompanhando. O vereador. Então, esse elo é muito importante, eu acho. Às vezes, a população não faz ideia do que está sendo construído de obra, o vulto dessas obras. Às vezes, parece uma obra pequena, mas o vulto envolvido de dinheiro é muito grande. E eu acho que essa participação direta na fiscalização, como você propôs, seria muito interessante. E também, né, levar isso ao conhecimento da própria população, né? Acompanhar, tá explicando o que está sendo feito, pelo menos a parte de fiscalização. Propor audiências públicas. Isso. Né? Um exemplo claro. Campo Grande é uma cidade que praticamente abdicou de viadutos. A gente está colocando semáforo em rodatórias. Não vemos aí nenhuma cidade do Brasil que tem tantos semáforos em rodatórios. Então, a gente tem que pensar numa Campo Grande para o futuro, que ela tenha um trânsito moderno, eficiente, para o transporte público eficiente, e no porquê de não fazer esse trabalho, de a gente prever, por que não pode ter um viaduto ali na Via Parque Mato Grosso? Né? Por que não pode ter um viaduto lá na Coca-Cola? Então, são situações que nós temos que discutir, a Câmara dos Vereadores tem que entrar nessa discussão, chamar os cidadãos para fazer esse debate. Não é a prefeitura falar, o semáforo é melhor, vai gastar menos. Mas isso a que custo? A quantas vidas vão se perder nos acidentes? A quanto tempo que a construção do viaduto ela não vai melhorar ali o trânsito, não vai melhorar o comércio, não vai melhorar as residências, enfim. Então, nós temos que ter essa discussão, uma discussão para o futuro, não uma discussão de momento. Então, eu vejo que, principalmente a lei de licitações trouxe todo esse regramento, tem que ser acompanhada, mas a parte política do agente público, que é o vereador, ela tem que ser aprimorada também. Não é só a parte técnica das licitações, é a parte política. Não é apenas bater palma ou vaiar quando for o momento, mas sim ter um acompanhamento específico e técnico, como você falou. Então é importante, Mauro, essa parceria que tem que ter dentro do Ministério Público Federal, Estadual, junto com o Legislativo. E assim a gente vai tentar construir uma cidade mais eficiente para os seus moradores. Então fica aqui meu agradecimento. Se puder, faça suas considerações finais, porque aqui é o papo de polícia, mas também fala da cidade, da melhoria da nossa capital e que nós pensaremos aí daqui 10, 20 anos com uma cidade que seja melhor para nós e para nossas famílias. Eu quero encerrar aqui, agradecer você e falar que a importância desse seu projeto aí de estar implementando esse tipo de
essas atitudes, essa proposta, né, sua aí de estar fiscalizando, de estar acompanhando todas as ações do executivo, isso é muito importante. O vereador não está lá só para legislar ou votar, né? Ele tem todo isso aí. Inclusive, ele é o representante do povo, né? O prefeito é representante do estado, da prefeitura. E eu acho que é muito interessante, válido, e tomare, né, que outras pessoas aí, os vereadores, encampem essa ideia e compre isso daí e leve adiante para ver se a gente vê uma cidade melhor, que pelo menos aí, um futuro que termine, né, as obras e Claro. acabem para o bem da população, tá? Obrigado. Obrigado, Mauro César. Importante a sua presença aqui no nosso Papo de Polícia. Até a próxima. Pessoal, esse é o Papo de Polícia. Até a próxima.